A gente segue aqui no estúdio com o Rinaldo Penteado e também com o Thomas Nunenkamp, mas faz um contato agora com Israel, onde nós temos agora uma ponte estabelecida com a Aline Shefkes. Muita gente já deve ter visto pelo menos um dos vídeos. Ela tem um canal com 2,5 milhões, mais até, de seguidores, que é Israel com Aline, no YouTube. Para nós aqui 8h04, acho que em Israel são 6 horas a mais, se não me falha a memória, então, portanto, 2 horas e 4 minutos da tarde. Bom dia para nós aqui, boa tarde para vocês aí, Aline, dentro do possível, né? Porque a situação tá tensa bastante ainda, né? Pois é, a situação está tensa no país inteiro, justamente hoje a gente já teve sirenes tocando, vários mísseis lançados do Irã contra a população civil de Israel, então essa é a nossa realidade atual, infelizmente. Bom, não preciso dizer isso, mas faço questão, aliás, é um tanto óbvio, se porventura surgir algum alarme, algum aviso e a gente precisar interromper o nosso papo, a nossa conversa, obviamente a prioridade é a segurança de vocês aí, tá, Aline? As informações que nós temos aqui de agências é de que os ataques, a ofensiva americana foi bem sucedida naquelas bases nucleares iranianas, já houve retaliação no final de semana, mas isso representou de alguma maneira assim um certo alívio, né, para a população de Israel, porque o que se sabe é de que, de fato, mais 3, 4 dias, pelo menos é o que se diz, o governo de Teherã já teria condições de finalizar ou talvez até lançar arsenal nuclear contra Israel, né? Os dias ficaram um pouco mais tranquilos depois disso ou ainda é cedo para dizer isso? Olha, agora tudo nesse momento ainda é um grande ponto de interrogação. A gente sabe que eles estavam prestes a montar uma arma nuclear, eles já tinham urânio suficiente urânio enriquecido para produzir até 9 bombas nucleares. E a gente está vendo agora, justamente nesses dias, a resposta clara que por que o Irã não pode ter uma arma nuclear é porque a gente está vendo que eles estão atacando a população civil de Israel. E não só dessa vez, o conflito não começou agora, 10 dias atrás, 11 dias atrás, o conflito começou muito antes, que o governo do Irã abertamente prega a destruição de Israel e a criação dessa bomba nuclear. Eles tinham vários alvos e um desses alvos era Israel, então a gente sabia que no momento que o Irã tivesse, a possibilidade não só de eles terem arma, mas de lançarem era muito grande, por isso, sim, Israel hoje é mais seguro, por mais que Israel hoje esteja sendo bombardeado pelo Irã, está sendo bombardeado não com uma bomba nuclear, e por isso hoje a gente está mais seguro do que a gente estava há 2 semanas atrás, sem dúvida nenhuma. Aline, essa é uma guerra que envolve mísseis, foguetes e aviões, mas ela também é uma guerra de informação. Nós aqui no Brasil, na verdade veio pela Fox News essa informação de que houve uma interceptação de sinal e o Ocidente, inclusive Israel, conseguiu, digamos assim, interromper a transmissão da TV estatal iraniana e colocar lá uma mensagem, né, no sentido de incentivar a população insatisfeita com o regime teocrático a se levantar contra a ditadura e, quem sabe, talvez derrubar lá o regime dos ayatolás. O que se sabe sobre isso aí em Israel? Porque a gente vê vídeos, né, das pessoas, de fato, ou fugindo de Teherã, ou algumas delas, as mulheres, retirando e removendo o hijab, né, que é aquele lenço que cobre o rosto e o cabelo das mulheres. O que se sabe em Israel a respeito disso? A gente sabe, por informações internacionais, que a grande maioria da população iraniana é contra o seu governo. Eles têm 81% de desaprovação, o governo, e 4% das pessoas não tiveram até medo de responder. Então, a gente está falando aí de quase 85% da população iraniana contra o seu próprio governo, só que eles têm uma repressão feroz. O governo iraniano, hoje em dia, eles empregam 2 milhões de pessoas no sistema de segurança para oprimir a própria população. Então, os 90 milhões de pessoas do Irã, a gente está falando de quase 2 milhões são empregados para oprimir a população, por isso a população realmente tem muito medo. A gente sabe que qualquer pessoa no Irã que se manifeste contra o governo corre realmente riscos sérios. E por isso o que aconteceu é que justamente 2 coisas aconteceram. Primeiro, Israel sim destruiu
um dos edifícios onde era feita a transmissão. Então, parte da transmissão da propaganda pública do governo iraniano saiu do ar. E antes de sair do ar, Israel também, ou não se sabe exatamente se foi Israel ou se foram hackers também iranianos, mas alguém conseguiu entrar realmente e transmitir imagens do Irã e incentivando realmente uma busca pela liberdade. Porque o que está acontecendo agora, Israel conseguiu destruir a arma nuclear, ok, mas a gente sabe que no momento que Israel parar de atacar o Irã, esse governo de ayatollahs, eles vão continuar construindo armamento. Então, na realidade, o que a gente está fazendo é adiando o problema. A única solução para o problema seria um governo democrático no Irã, e o que seria bom para Israel, mas também bom para o Irã, porque a gente sabe que é isso que a maioria da população iraniana quer. Aline, na semana passada, eu uso a expressão com uma certa ressalva, uma jornalista brasileira, a Eliane Cantanhede, num programa da Globo News, que muita gente já chama de Lula News, né, tamanho o apego que eles têm pelo governo federal brasileiro atual, resolveu questionar um colega de programa, de bancada, do porquê, né, e ela até usou uma expressão assim, eu não lembro se foi mortezinha, alguma coisa assim, ela não conseguia entender por que os ataques de Israel eram tão, digamos assim, certeiros, e como o Irã, mesmo lançando centenas, talvez milhares de foguetes, não conseguia produzir o mesmo efeito devastador, o mesmo número de mortes em Israel. Então eu te peço para dar uma aula para a senhora Eliane Cantanhede do porquê que, na verdade, felizmente, o número de baixas em território israelense não é o que ela gostaria, talvez, ou imaginava que fosse possível. Por favor, Aline, vamos dar uma aula para Eliane Cantanhede. Bom, eu não conheço ela, e pela única coisa que eu ouvi dela realmente é terrível, porque independente de que posição política, de que país a pessoa seja, qualquer morte é devastadora, principalmente quando a gente fala de mortes de civis e mortes de crianças. As poucas mortes, ou pelo menos o que ela considera são poucas mortes, são de população civil, são crianças. Crianças em Israel foram mortas por mísseis balísticos. Cada morte é uma desgraça, e a gente tem uma expressão aqui em Israel que cada pessoa é como se fosse o mundo inteiro. Uma pessoa que é assassinada é como se o mundo inteiro estivesse desaparecendo. E realmente é ofensivo como uma pessoa que mora aqui em Israel, ver que tem pessoas que realmente elas não se importam com a nossa vida, com as nossas vidas. E realmente a gente tem visto isso muito, desde o massacre do 7 de outubro, que as pessoas não se importaram da maneira que deveriam com o massacre, e desde então a população israelense está sendo morta constantemente, e realmente ver o descaso dói. Ainda mais quando eu vejo as imagens, eu vejo quem são famílias destruídas, o pai da família de Tâmara, que as filhas e a esposa dele foram assassinadas, eu tenho certeza que para ele não foi uma mortezinha. Foi todo o mundo dele que foi destruído. Agora, por que as mortes em Israel não são tão grandes como em outros conflitos no Oriente Médio? Se a gente fala do Iêmen, 500 mil de mortos na guerra civil do Iêmen. Se a gente fala da Síria também, a gente está falando de bem mais de 500, 600 mil mortos. Por que em Israel a gente fala de alguns milhares de mortos e não dezenas ou centenas de milhares de mortos? Porque o governo de Israel investe bilhões de dólares por ano para proteger a sua população. Porque enquanto a gente está falando aqui, eu estou com o meu outro celular aqui na mão. Porque se o Irã lançar mísseis contra Israel, como eles têm feito diariamente, o governo manda uma mensagem para o meu celular, sem eu precisar ter nenhum aplicativo, sem eu precisar estar mesmo conectada na internet. O governo consegue, pelo sistema de antenas, mandar uma mensagem para o meu celular, eles me avisam, foram mísseis lançados, foram contra Israel, tem uma chance de cair na tua área, esteja preparado. E normalmente 10 minutos depois, que é o tempo que demora para os mísseis chegarem em Israel, mais ou menos 10 minutos depois, aí começam a soar os alarmes, e aí os alarmes são bem mais precisos. Aí o alarme, inclusive, ele funciona por bairro. Ele sabe até que bairro provavelmente vai cair, e aí toca. E por isso, quando toca o celular, eu já sei para onde ir. Eu vou para o bunker do meu edifício. Porque por lei, em Israel, todos os edifícios são obrigados a terem um bunker.
Os edifícios mais antigos, como o meu, têm um bunker para todo edifício. Edifícios modernos têm um bunker por apartamento. Você sabe o que é o custo de, em cada apartamento em Israel que se constrói, ter um abrigo antibombas por apartamento? Isso são bilhões de dólares que custam para a economia israelense, mas é uma decisão que o governo tomou, que a gente prefere gastar dinheiro para proteger a nossa população. E a gente precisa ser protegido realmente. Eu tenho máscara de gás em casa que eu recebi quando a gente teve conflitos anteriores com gás. Eu recebi do governo gratuitamente máscara de gás. As prefeituras abriram todos os bunkers públicos, das rodoviárias, das escolas, das creches. Vocês sabem o que é um país ter que dentro das creches, dentro de cada creche de Israel, ter um abrigo antibombas? E é por isso, é um cuidado que o governo tem com a sua população e também que obriga a iniciativa privada a ter também. Edifícios são construídos por organizações privadas, são obrigadas a também ter todo esse sistema de proteção. E a gente vê que é justamente o oposto dos governos, do resto dos governos aqui do Oriente Médio. O Irã não fez absolutamente nada para proteger a sua população e também, sinceramente, não precisou fazer tanto, porque Israel está atacando somente alvos militares. Mas o mínimo, que é cuidar do abastecimento de gasolina para a sua população, permitir rotas de saída da cidade, porque Israel avisa, olha, a gente vai atacar em tal lugar, e aí se pede para a população civil evacuar. O Irã não está ajudando a sua população civil a evacuar, ao contrário, a gente tem relatos deles fechando estradas, e para dificultar a vida da população civil do Irã, eles cortaram a internet do Irã. Já há dias e dias e dias o Irã está sem internet estável, enquanto a gente vê que Israel faz tudo para proteger a sua população e por isso o número de mortes aqui é relativamente pequeno. Outra vez, relativo é a palavra importante, porque cada morte é uma desgraça. E enquanto isso a gente vê que o resto dos governos aqui fazem questão de a sua própria população morrer. Aline, antes da gente encerrar, ainda dentro dessa guerra de informações, acho até que foi a CNN que publicou uma foto e noticiou que um hospital no Irã tinha sido bombardeado por Israel. E aí basta dar um zoom na imagem e você vê que, na verdade, os socorristas que estão ali estão vestindo coletes em que a inscrição está em hebraico. Ou seja, na verdade, era justamente o oposto. Era um hospital israelense que tinha sido bombardeado. O Hamas divulga boletins e notas em comunicados oficiais que a imprensa brasileira, e acredito que boa parte da imprensa mundial, sequer questiona. Ou seja, eles falam em 50 mil crianças mortas, 100 mil idosos, e assim eles vão jogando números assim como se fosse em verdade absoluta. A gente sabe que existem baixas de civis. Agora, o que se sabe pelo lado israelense para confrontar esses dados que vêm do Hamas, que, vale lembrar sempre, é um grupo terrorista. Há muito tempo deixou de ser um braço político e é um grupo terrorista que assumiu o poder na faixa de Gaza, inclusive matando seus opositores na Autoridade Nacional Palestina. Nessa guerra de informações, o que se tem do outro lado? O que o governo israelense tem como números de perdas, de mortes, para confrontar esses dados que vêm, se é que dá para chamar de dado, mas aquilo que o Israel joga para o mundo, Hamas joga para o mundo. Exatamente. A gente está aqui vivendo uma guerra de muitos frontes. Quando se fala militarmente, Israel, sem dúvida nenhuma, tem um poderio militar e uma inteligência militar muito maior que qualquer outra organização, outro país aqui no Oriente Médio. Porém, infelizmente, a guerra midiática Israel está perdendo. E um dos grandes culpados de tudo isso, na realidade, é a ONU. Por quê? Quando se fala dos números de mortos de dentro de Gaza, tem dois números. O número que Israel estima, Israel obviamente sabe o que Israel está fazendo dentro de Gaza, então tem os números oficiais que são estimados por Israel e tem os números que são criados pelo Hamas. O Hamas é oficialmente o Ministério de Saúde de Gaza. Por quê? Porque o Hamas deu um golpe militar em Gaza, tomou conta de Gaza e eles são encarregados de tudo. Então, eles também são encarregados dos hospitais. E por isso também, o Ministério da Saúde de Gaza é quem transformou os hospitais de Gaza em bases militares. Se vocês olharem lives minhas no meu canal, vocês vão ver muito antes dessa guerra, muito antes do 7 de outubro, eu e não só eu, todo mundo aqui em Israel, denunciando que o Hamas usava hospitais como bases militares. El Shifra era um caso clássico. E o que eles fazem agora o Ministério da Saúde de Gaza, que na realidade é o Hamas,
manda esses dados para a ONU e a ONU divulga esses dados. E aí os canais de TV que não têm um compromisso com a verdade e com a paz, eles simplesmente pegam esses números e divulgam. Segundo a ONU é tal. Segundo a ONU, da onde a ONU tirou esses números? Por que a ONU não pega os números israelenses e não olha seriamente ou analisa ou cria sua própria estimativa? Ou porque eles não divulgam os dois números? A ONU tem acesso aos dois números e a ONU, por uma decisão calculada, escolhe divulgar somente os números do Hamas. E, a propósito, o próprio Hamas recalculou os seus números e divulgou um boletim diminuindo mais ou menos em 35% a estimativa deles do número de mortos. Então, os próprios números de 50 mil pessoas mortas em Gaza, graças a Deus, não são verdadeiros. Eu digo isso de todo o coração. 50 mil pessoas é uma tragédia, independente de qual lado da fronteira está falando, e graças a Deus, não são 50 mil pessoas que faleceram em Gaza, é um número significativamente menor, e desse número menor, a grande maioria, sim, eram pessoas filiadas ao Hamas. E também isso, os números do Hamas revisou, esses números estão disponíveis pelo Hamas, mas obviamente é muito mais fácil divulgar qualquer coisa e fazer sensacionalismo, e depois quando se descobre que estava errado, aí se coloca uma nota de rodapé muito pequena. Mas não, infelizmente esse hospital realmente foi bombardeado, esse hospital era em Israel, o Hospital Soroka, em Beersheba, foi bombardeado, e a propósito, o Hospital Soroka é um hospital israelense que atende boa parte da população árabe de Israel. Toda a população beduína, toda a população árabe que mora no sul de Israel é atendida nesse hospital. Então, a gente está falando de um hospital que atende árabes e judeus, e que árabes e judeus trabalham lado a lado, e ele que foi bombardeado aqui em Israel pelos mísseis balísticos do Irã. Perfeito. Aline Shefkes, do canal Israel com a Aline, obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações, a atenção conosco. Fica o convite, a audiência adorou aqui a tua participação, muitos são teus seguidores no canal no YouTube, já te conheciam de longa data e ficaram muito felizes, né, de te ouvir aqui no Agora Brasil. Então, reforço no ar aqui o convite para que a gente volte a conversar tão logo isso seja possível. Obrigado pela atenção e um abraço para a família, aí, em especial para o teu pai, tá? Que é um querido amigo de longa data também, Aline. Muito obrigada. Eu agradeço aqui o convite, foi um prazer estar com vocês e parabéns pelo trabalho sério que vocês fazem de realmente mostrar o que está acontecendo, porque eu sei que é muito mais difícil ter compromisso com a verdade e não simplesmente ficar divulgando qualquer coisa. Então, parabéns realmente pelo trabalho que vocês estão fazendo. De coração agradecemos aí e que em breve dias mais pacíficos voltem a fazer parte da rotina e do cotidiano de vocês aí. Um abraço. Amém. Obrigada. Abraço.